pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo maravilhoso, melhor ainda que eu estou com uma convidada hoje que vocês estão vendo aqui, a Dani novamente, Dani Bogione do canal Sobrevivendo na Turquia e do canal Dani Bogione, Instagram Dani Bogione, né? Que eu vou deixar todos os links para vocês já seguirem ela. Bom, para quem não conhece a Dani, ela vai se apresentar aí rapidinho para vocês, mas hoje ela vem fazer um collab comigo aqui. Essa mulher, gente, é a primeira dama do Oriente Médio. Então, ela tinha que estar aqui na minha história hoje. Porque hoje é ela que vai comentar a história da nossa Alice. E eu dei carta branca para Dani, gente. Ela falou, Dani, eu vou pegar leve, né, no seu canal, que eu sou convidada. Eu falei, não! A gente quer que você seja a Dani, que você vai falar o que você tem para falar. Doa quem doer. Então, vamos lá. Dani, se apresenta aí rapidinho. Então... Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou a Dani Bogione do canal Dani Bogione e Sobrevivendo na Turquia, um dia quem sabe, né? Foi hackeado o canal, mas tá voltando aí se Deus quiser. Eu tenho esse canal sobre o Oriente Médio e países adjacentes, né? Inclusive o Egito, que não é Oriente Médio, mas tem uma cultura muito similar, né? Muçulmana também, islâmica, que é no norte da África. E eu faço entrevistas com pessoas que tiveram alguma passagem aqui no Oriente Médio, tem casos às vezes nem tão felizes, né? Casos tristes que chegam lá, uma decisão feita errada lá atrás pode custar a vida inteira da pessoa. E ela vem aqui para contar. Me perguntaram uma vez como você definiu o seu canal. Imagina se eu entrevistasse a Jade, do Tio Ali, do Clone, ou a Morena, do Salve Jorge. São essas as minhas convidadas, né, Dani? Foi isso que aconteceu. O posso depois, como é que é? Então é isso. Eu convido vocês ao meu canal. E muito feliz de estar aqui no canal da Dani Delanos, que é uma pessoa que eu admiro tanto, que eu acho um trabalho maravilhoso que ela faz. É um orgulho para mim estar aqui. Muito obrigada, tá? Obrigada a você, Dani, por estar aqui com a gente, ter aceitado aí participar desse vídeo. Na outra live que a gente fez, né, que tem aí no canal, vou deixar aqui embaixo também para vocês. Eu falei com a Dani, Dani, chegar uma história, eu quero que você participe. E chegou a hora, gente. Então vamos começar, né, com a nossa história, a nossa Alice de hoje. Eu vou lendo e a Dani vai comentando, tá bom? Preparada, amiga? Estou preparada, Dani, vamos lá. Nasceu pronta, né? Então vamos lá. Bom, gente, ela diz o seguinte, meu nome é Alice, não vou falar o nome dela, né? Desde os meus 13 anos, eu convivo com o mundo islâmico dentro de casa. Sou convertida, meu padrasto marroquino foi ao Brasil e acabou casando com a minha mãe. Bom, eles se conheceram pela internet e por alguns amigos dela, quando ela foi para a Itália, eles acabaram se conhecendo lá. Eles se conheceram pela internet e logo depois, por alguns amigos italianos lá, fizeram a introdução. Bom, enfim, minha mãe escondeu que tinha eu e meus irmãos de filhos. A mãe não falou que tinha filhos. Isso na cultura árabe é algo que eles realmente não aceitam. Uma mulher separada e com filhos. É difícil de engolir. Bom, depois ele descobriu, ele chorou muito, foi muito difícil. E ele omite isso da família dele até hoje. Enfim, 7 anos se passaram, eles tiveram filhos e, graças a Deus, eles estão felizes e bem casados. Minha mãe mora no Marrocos com ele atualmente e eu estou morando na Itália com metade da minha outra família. Vou deixar aí para você comentar já esse princípio que eu já fiquei... Eu tenho perguntas. Eu tenho perguntas muito mais para a mãe dela, que infelizmente não está aqui com a gente, né? Ela que vai ouvir, mas eu queria perguntar para a mãe dela qual a necessidade dessa garota brasileira e de pai brasileiro ser convertida ao Islã. Nada contra a religião, todo mundo sabe que eu tenho muito respeito com a religião muçulmana. Mas qual a necessidade de fazer você, sua filha de 13 anos, se converter a um modo de vida? Porque, Dani, Islã não é rezar, fazer aquele negócio. Não é isso não, amiga. Islã é um modo de vida. E como ela tem um padrasto árabe, o cara vai ter certo ali que ela vai fazer o negócio todo. Uma garotinha lá no Brasil, Dani, de 13 anos, começando a adolescência, a hora que você começa a sair, passear, fazer amigos, namoradinho. Você sabe. Qual foi a precisão, como diz lá em Minas, qual foi a necessidade de pôr uma garotinha submeter a uma coisa dessa, né? Vamos começar. Eu já te respondo. Gente, eu falei que eu ia pegar leve, estou pegando levíssimo, vocês já viram, né? Eu vou te falar o que é.
Ela tinha 250 filhos, cachorro e papagaio. Isso, para a cultura árabe, é inaceitável, tá? Aqui, casa-se virgem. Se faz as coisas escondido, vai lá, reconstrói ímã, o negócio aqui é desse jeito, tá, gente? É uma cultura muito rígida. Então, ela já está aqui divorciada e com filhos, para eles não dá. Ela mente que tem os filhos para poder aceitar. O que ela faz? Ela me soca essa imposição do Islã para mim que aconteceu foi isso, nessa garota dela, para o vento correr ao favor dela, para o cara pegar e falar assim, não vou ficar, olha aqui o sacrifício que ela está fazendo por mim. Ela pôs a menina dela de peão, eu acho que foi isso. Eu não sei, ela É o que podia depois... parece, né? Não tá legal isso aqui, né? É Mas uma ela coisa pode que, nos escrever contando também. claro, ela Estamos pode me abertas. ligar. Vem para mim, tá? Não vai na Dani, não. Vem no meu, vai lá no meu Escreve inbox. para Dani a resposta. Então é isso. É aqui 7 anos eles tiveram filhos também, né? Eles estão felizes e casados, graças a Deus, mashallah, né? A mãe mora no Marrocos. Com certeza ela me assiste. Com certeza ela me assiste. Mandar um beijo para ela também. Você entendeu, né, mãe, o que eu tô falando? Eu não tô. Você fez as escolhas que tinha que fazer na vida, mas eu acho que realmente essa imposição do Islã aqui na garotinha foi uma coisa um pouco demais, mas cada um sabe o que faz também da vida, né, Dani? Mas, Dani, será que ela vai ficar escondendo? Pelo que eu entendi aqui, a família do cara não sabe desses filhos. O Ô, cara Dan, sabe, mas a família não sabe? deixa eu abrir nosso mundo aqui para vocês. A mentira aqui corre solta, né? Existem famílias aqui que não sabem do passado da estrangeira, americana, brasileira, francesa, que seja, não sabe do passado delas, porque senão elas não vão ser aceitas. Isso aqui ela vai levar até o fim da vida, se não der nos dentes, se não der, né, um problema ali, leva até o... Porque senão ela é despedida, ela é jogada no vento. Nossa, bom. Então vamos lá, né? Vou deixar a Dani comentando, não vou falar muito. Eu morei por um tempo no Marrocos, mas vim para a Itália fazer meus documentos europeus. Tenho 20 anos hoje. Bom, aí vai entrar a história dela agora. Ai, meu Deus, seguiu o espaço da mãe, gente. Recentemente conheci um árabe, um egípcio de 28 anos, formado de uma família rica e influente no Egito. Fui do inferno ao céu com ele. Maravilha. Bom, ficamos 3 meses conversando pelo WhatsApp e pelo Instagram. Ele estava de férias em Londres, fazendo um tour com o irmão mais novo pela Europa. E, acidentalmente, apareceu ele no meu caminho. Muito educado, amoroso, respeitoso. Me disse que estava viajando. Então, eu disse, venha para a Itália me conhecer. Ele queria que eu fosse para o Egito. Eu já sabendo, meio por cima do tipo desses homens, eu disse que não. Venha você. Ok. Ele, do nada, mandou uma mensagem dizendo: cheguei no aeroporto de Milão. Então, eles se encontraram em Milão. Confesso que eu nem acreditei, achei que era mentira. Se passou 2 dias, ele me disse que queria conhecer minha família. Então, contei a ele a verdade. Minha avó estava viajando a trabalho e meu irmão trabalhando em período integral. Eu estava sozinha. Ele disse, é melhor então irmos ao centro de Milão. E na próxima vez que eu vir na sua casa, eu venho quando sua família estiver, né? Venho com você e com a sua família aqui. Eu sou homem e não fica bem eu dormir na casa de uma mulher e dar despesas. Então ele veio, me buscou e na hora eu vi que era amor à primeira vista. Apenas nos abraçamos em silêncio. A primeira coisa que ele disse foi: eu estou encantado. Mashallah. Coisas bonitas em árabe. Bom, aprendi um pouco da língua morando no Marrocos e lá em casa, no Brasil. O que você tem a dizer, Daniele, sobre essa primeira fase? Vamos lá, pessoal. Seguinte, ele é de família rica e influente no Egito. Eu estava dando truco nisso aqui, mas ela está me falando que esse cara estava de férias em Londres e foi vê-la em Milão. Para um egípcio conseguir pisar na Europa, esse cara tem que ter dinheiro sim, porque é um dos passaportes, eu diria que o mais, se bobear, bomba aqui da minha região, tá? Esse passaporte não entra em lugar nenhum, egípcios não entram em lugar nenhum, porque é um país muito pobre, ali é muito cerceado, é muito complicado.
Então, esse cara tem alguma coisa assim. Ah, Dani, você olha só isso? Não, gente. Aqui é a diferença entre a vida e a morte da estrangeira. O cara que tem um pouco. Um Aham. homem que tem uma situação financeira estável melhor, ele é um homem mais aculturado e é um homem que não vai te pôr em cárcere privado, né, gente? Vamos falar abertamente, porque existe isso aqui. Não é um cara. Não é o tio Ali que vai te trancar na salinha lá. Não é. Então, já gostamos disso aqui, tá legal. Ele foi conhecê-la. Outra coisa que é interessante também é isso aqui, ó. Ela estava sozinha em casa porque a avó está viajando e ele falou: Eu não vou na sua casa. Isso é um homem muçulmano de direito, tá? Isso é digno, isso mesmo. Eu não vou à sua casa porque você está sozinha. É... Então, até aqui, ó, eu vou dar meu check. Tá certinho, porque tem toda uma maneira de lidar com essa cultura. Temos que lembrar que não estamos lidando com um homem ocidental. Parece muito quadrado o que eu estou falando, né? Mas esqueça, não pensa como brasileira, como ocidental, não. A gente tem que pensar como médio oriental. Se esse homem falasse aí, que hora que a gente vai para sua casa, que seria uma coisa normal no Ocidente, sei lá. Ele quer dizer que é traste puro, tá? Isso aqui, ele vai fazer barbaridades com essa menina, viu, gente? Então, tá certo aqui, já dei meu tique. Ok. Então tá bom. Então vamos lá. Chegando no hotel, conheci o irmão mais novo dele, que era da minha idade, 20 anos. O irmão dele estava indo embora para a Alemanha, sozinho, para a casa de uns amigos. No outro dia, meu Habib não queria ficar longe de mim. Então, ele disse que deixaria o irmão sozinho nessa viagem pela primeira vez. O irmão é muito querido, muito simpático, me tratou muito bem, fomos jantar todos juntos. E meu Habib falou para o irmão dele que eu era a esposa dele. Deixa eu parar aqui rapidinho. Acabou aqui. Alguma coisa aconteceu, não estou julgando a garota, eu não estava lá, mas alguma coisa aconteceu entre esse homem tratá-la como uma mulher digna a já chamar de esposa dele. Fala, peraí, Dani, esposa é uma coisa boa, ele está levando ela a sério. Não, vem comigo. Você só pode dormir com uma mulher aqui se você é casado com ela. Pelo menos o casamento da mesquita, aquele que você repete a shahada 3 vezes. Repete umas palavras, você é casado, não estou falando de casamento civil, não. Você é casado e pode dormir com ela. Ao chamar ela de esposa dele, ele já está falando o seguinte: o que ele está falando, Dani? Fazer na cama para ela, né? Ele já está pensando em outras coisas com essa Então menina. não é uma coisa, ai, que lindo, ele já está me chamando de esposa, né? Ótimo, presta atenção, gente, nessa esposa, porque as meninas online também. A primeira coisa que elas falam pra mim, elas estão certas, né, Dani? Elas chamam pra mim, Dani, mas ele tá falando que eu sou esposa dele. Eu falei, amiga, é pra conseguir o nude, porque uma vez que vocês são esposa, como é que é em português, gente? Esposo e esposa. Esposo, Esposo. esposo e esposa, gente, a gente perdeu, chegou a horinha, o português vai embora. Esposo e esposa, ela pode se expor pra mim, ele pode dormir com essa garota e acabou. Ela é lixo, tá, gente? Ah, deixa eu falar, depois que dorme com ela, vai chutar isso aqui, viu? Não sei o final da história, mas chamou de esposa, corre. Parece que é o contrário, mais uma vez, né? Não, o tal do esposa é caixão puro. Gente, vocês têm que começar a prestar atenção nas entrelinhas com esses gringos muçulmanos aqui, né, Dani? Isso aí. Bom, aí ela diz aqui um pouquinho do irmão dele, que foi extremamente respeitoso, gentil. Ela falou que tem contato com ele até hoje. Ele falou que viria em Milão em outubro passear com a namorada. Agora, não sei se é outubro agora, né? Que estamos em outubro ou se... Bom, essa história ela mandou agora, então deve ser agora. Ele é um rapaz novo, ele gosta de festas, ele quer ser DJ. Já meu Habib, um homem de negócios, seguindo a tradição do pai e trabalhando na companhia, que eles têm uma grande companhia. É o que ela fala. Sei não, Bom, Dani, meio truco, mas apesar que esse cara tá viajando demais, tem muita Alemanha, tem muito Milão, tem muito Londres. Eu acredito no truco ainda, eu nunca acreditei em nada, no truco, mas pobre de maré desci do Egito, porque, gente, pensa no Brasil, a diferença de classe social é muito alta, né? Tem Egito, ou você é muito rico ou muito pobre, a classe média não existe. Então, esse cara, eu acho que ele tá aqui, tá? vamos lá então. Fomos passear por Milão, fomos aos melhores lugares, ele pagou tudo.
tudo que eu falava, ele queria me dar de presente. Ele comprou rosas, e tudo que ele queria me dar, eu não queria. Apesar de eu achar romântico, eu agradecia. Ela estava já sem graça, né? Ele ficava furioso quando eu negava os presentes. Dizia estar encantado porque eu não pedia nada para ele como as outras meninas. Eu queria cuidado e amor. Enfim, eu estou numa fase complicada aqui na Itália, sem documentos, você não trabalha, e já me deram um prazo de 6 meses. Então, eu estou com a vida estagnada. Acho que ela quis dizer que, apesar dela estar sem dinheiro, ela também não ficou pedindo as coisas a ele, né? Que ela não está trabalhando e tal. Bom, literalmente, ele me levou ao céu. Ele me tirou da minha cidade pequena. Ficamos no hotel 5 estrelas. Viajamos pela Itália. Restaurantes, lugares, tudo perfeito. Massagistas no quarto do hotel, quando eu sentia dores. Enfim, ele estava me tratando como uma princesa. Todos os dias ele comprava uma rosa e me dava em qualquer lugar que estávamos. Mas brigávamos muito por causa de ciúmes. Ele... Esse aí, Dani. vai. Desculpa. Não, pode ir, vai. Negócio de ciúmes é coisa de, né, adolescente, praticamente. Qualquer Vamos parar com essa palhaçada. A menina, ela tem 20 anos só, 19. Por favor, né? Isso aqui tinha que estar estudando, tinha que estar dando um jeito na vida. Está na Europa. Quantas meninas da idade dela trocariam de lugar com ela e estaria dando um jeito na vida, né? Dona Alice aqui está um pouquinho... Ela está precisando de rever essa questão aí na vida dela. Agora, ao invés disso, ela está passeando com bofe egípcio. Ok, mas deixa pra lá. Me chamou a atenção, no parágrafo anterior, eu não pedia nada como as outras meninas no plural. Nós estamos falando de um homem médio oriental e de uma cultura rígida do Egito. Outras meninas já não dá mais. Isso é bicho que sai pra caçar. Ou seja, ele deve ter comentado algo com ela, né? É bom, não. Um homem ocidental teve 5, 10 namoradas, tem problema? É anormal? Claro que não, gente. Sempre vocês têm que lembrar que a gente está falando do Oriente Médio. Esses caras, eles às vezes casam virgens, tá, Dani? Eles casam virgens, tá? Eu acredito. Tá? Então, o que acontece? Esse negócio de outras meninas aqui quer dizer que esse cara... dá não. E ele me tirou da minha cidade pequena. Claro, né, amor? Porque eu já entendi que ele mudou ali. Eu acho que esse cara chegou até com as boas intenções. Alguma coisa aconteceu que ele já está te tirando da sua cidade pequena para poder fazer o que quer com você, né, amor? Eu já entendi aqui. Porque, pelo que entendi, ficaram no mesmo quarto de hotel, né? Massagista, então já estavam lá no mesmo quarto. Ele não quis... Bom, vamos ver, né? Vamos continuar. Ele ficava muito tempo no celular e aquilo me incomodava. Nós falávamos sobre religião, sobre tudo. Ele ficou impressionado quando soube que eu realmente sabia as orações, as práticas sobre o Islã, mas concordou que não estávamos fazendo certo, pois ainda não éramos casados. Falei, olha aqui, ele tá testando essa garota. Gente, aquele negócio, mas você não é muçulmana, Alice? Meu amor, muito mais do que eu só moro aqui, você é muçulmana, né? Eu moro aqui há 20 anos, não sou muçulmana, mas eu sei muito bem que para você se dar o respeito para um cara oriental, médio oriental, você tem que mal e mal olhar no olho dele. A partir da hora que você ficou aqui de chamego com ele, ele falou, se ele tinha alguma vontade de levar isso a sério, a partir da hora que você liberou para ele ali, acabou. São machistas, menina. Não é um ocidente. A gente não está trabalhando com a igualdade aqui. Estamos trabalhando com pessoas machistas, homens machistas. Pessoas, né? Mulheres e homens machistas. É um machismo que é instaurado, instituído dentro da sociedade para fora. Esse homem, não é ele que é machista, não. Ele foi criado assim, o país dele, é tudo assim. A cultura dele, né? A cultura dele. Ele não sabe ver diferente, Dani. Para um cara desse, uma mulher que fala assim, eles fazem testezinhos, vamos colocar na prática. Eles fazem, esse cara foi fazendo testezinhos nessa garota aqui, tá? Para ver se é mulher para casar e dar o império que ele tem aqui, ou se ele vai comer e jogar fora. Ele fez vários testes até chegar a esse quarto. Esse quarto de hotel aqui já é o caixão dela, já acabou muito tempo para ela aqui, Dani. A gente não precisa nem chegar no final, vamos chegar. Já acabou para ela aqui. Ele foi aplicando testes. Por exemplo, Alice,
Eu estava pensando, ficar na sua cidade não é bom, não, porque não tem muita coisa para fazer lá, e eu estava pensando da gente ir para uma Roma e tal. A Alice mora lá num negocinho desse tamanhozinho, lá na botinha da Itália. Vamos para Roma? Ninguém. É o teste, dona Dani. A Alice tem que falar o seguinte, se ela quer mesmo, não é para mim esse tipo de coisa, né? Mas se ela Aham. quer, ela tem que falar, não, ué, Armete, não, 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 eu vou ficar aqui, eu quero te apresentar para minha avó, a gente, realmente você não vai lá em casa, você vai ficar num hotelzinho lá na esquina, lá não sei, perto, a gente encontra num café, numa pizzaria, num restaurante. Menina, essa menina estava casada, já que ela quer ser Jade, casada com todo ouro. Ela já estava casada se ela tivesse passado na porcaria do teste que eles fazem, os testes machistas que eles fazem, entendeu? Aham. Meninas, segura, né? Estão vendo como é a coisa. Vocês não dá para soltar para esses homens, não. Bom, aquilo não era certo se relacionar antes do casamento, mas enfim. Passou alguns dias, ele ligou para o meu padrasto, falou com ele e com a minha mãe em árabe. Disse: eu vou cuidar de Alice, como se fosse meus olhos. Passou um áudio longuíssimo falando que queria se casar comigo e firmar compromisso. Como minha família estava longe, nós fizemos dessa forma. Tá Então, ótimo, tá indo bem. até aí, Tá indo bem, só que essa questão aqui, eu tô vendo que, olha como é que ele tá muito mais contido que ela. Ainda não éramos casa, ele que não quis fazer o balacobaco com ela aqui, mas vamos continuar que aí eu termino lá no final. essa parte aqui eu já fiquei nervosa. Vocês vão ver por quê. Bom, todas as noites ele falava que queria ter filhos comigo, que queria que eu desse um filho para ele. Aquilo não era surpresa para mim, pois a maioria dos árabes querem continuar a descendência e querem muitos filhos. Eu, envolvida pelo amor e carência, deixei-me levar e tivemos todos os dias relação sem camisinha. Vou falar logo no português, claro. Coisa que eu me arrependo até hoje. Quando eu falei de camisinha na primeira vez, ele me disse: por que camisinha? Você não respeita seu marido? Você não confia em mim? Amiga, essa paz já não deu para mim. Ah, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Tá, você. Isso é um problema mundial, né? Porque acaba o seguinte, Dani, essas garotas novinhas aqui da idade dela, em qualquer idade que você esteja, você quer fazer o que você quer fazer da vida? Amiga, se joga. Mas a partir da hora que você tem relação desprotegida, você está fazendo neném. Você pode estar fazendo um bebê. E essa criança pode ser uma vítima. Uma criança do cara ali do bairro do lado já é uma vítima quando ele não, né, não deu certo. Agora você me imagina com um cara que você não conhece lá do Egito, muçulmano. E essa criança, que é que para ela? O que vai ter para ela? Quem que é esse cara? Por que que ela não tem direito? Ele tem o direito de crescer com um pai, uma família, um menino que não vai saber nem quem que ele é, porque o menino tem sangue árabe, nem sabe quem é esse garoto. Agora, tudo bem, agora vamos lá falar da cultura. Isso aí é uma coisa mundial. Meninas, por favor, quer aproveitar? Aproveita até os entranhas do dente, menina, não é isso. Põe a porcaria da camisinha, porque é você que tem que insistir, porque é você que engravida, sua Fora boba. doença, né, Dani? Vai Fora a saber com quem. Porque doença. para mim, um cara que fala isso, ele fala isso para todas, sorry. Isso é bicho que pode ter doença também. Uma coisa que acontece aqui. Ah, não vou nem falar nada. Vamos. Isso aqui a gente vai fazer assim. Ó. Descendência aqui, ó. Por amor e carência, deixei-me levar. Relações protegidas. Ah, não, 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 não. Vamos voltar para o filho. Ele queria ter filhos comigo. Minha senhora, minha senhorita, dona Alice, por favor. Se você teve um padrasto marroquino, tem um padrasto marroquino e uma mãe muçulmana que mora no Marrocos, você sabe melhor que eu não, você sabe melhor que a Dani e as meninas que estão assistindo agora, que isso aqui não é fala de um muçulmano, não. Não é fala de um homem indigno, não. Você sabe muito bem, Alice, para. Né? Vamos combinar, porque a gente já está combinando aqui. A gente está se entendendo, né? Você sabe que isso não existe? O que que é isso aqui? Isso aqui é para você realmente ter sexo com ele, né? E outra, você não está resolvendo os seus documentos italianos aí? E brasileiro realmente consegue, né? Se ele tem uma descendência ali, a gente consegue passaporte italiano.
Isso tá me cheirando também o golpe do visto, Dani, porque pode ter o dinheiro do mundo que for, É tá? verdade. O egípcio não consegue cidadania, não, amiga. Você Para. sabe que o dono da Harrods lá, que é egípcio, aquela loja mais chique de Londres, que o filho dele morreu com a Diana, né, com a princesa, você sabe que ele não tem passaporte Não. britânico. Não, é uma história que eles contam na Inglaterra. Até hoje, gente, ele é dono da loja mais chique de Londres. Ele tem lá o residente lá, Forever, tal, 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 mas ele nunca teve o passaporte britânico. Nunca concederam a ele. Então, Exatamente. Por ele é exemplo, eu egípcio, né? sou casada com um inglês. Se eu morar de 3 a 5 anos na Inglaterra, se Deus quiser, depois que a gente resolver nossa situação aqui, eu for para a Inglaterra, eu pego o passaporte, amiga. Eu, com o passaporte brasileiro, colocamos assim, sem ser o italiano. Uhum. Brasileiro, eu pego o passaporte Sim, sim, o britânico. britânico. Se eu fosse egípcio, né, fosse egípcia e me mudasse para a Inglaterra, eu teria o passaporte britânico nunca. Teria uma papelada boa, né, de É, para residência. você morar lá, trabalhar, Não, mas quem que tem passaporte aqui? Falta pouco para pegar? Dona Alice, tá, Dani? é o caso lá do Al-Fayed, lá da Harrods. É. Bom, brigamos até que eu cedi. Então ela cedeu lá a fazer sexo sem camisinha, né? No final dos dias, foi tudo maravilhoso. Um dia chegamos de um clube noturno, eu percebi ele diferente, muito nervoso. Eu falei com a mãe dele no vídeo. Ela falou um pouco e ele tomou o celular da minha mão. Começou a pedir para que eu pegasse coisas para ele todo o tempo. E comecei a me irritar com aquilo, pois ele parecia, às vezes, me ordenar. Depois que eu falava, não, ele pedia, por favor, Habib, pegue tal coisa para mim. O cara devia estar meio. Deve ter tomado umas balinhas, né, amigo? Devia estar meio alto e ficou, pega isso, faz aquilo. Ela foi ficando irritada, né? Ah, Dani, mas de amores, não sei o que, e rosas lá no começo e pagou tudo para ela. Ele já conseguiu o que queria, ela já deu a perseguida para ele. Vai dar perseguida para moço? Sem Ah, ele começa a camisinha, jogar os troços na sua sem. cara, amiga. Mas aí vem a parte pior agora, Dani. Ela resolveu entrar no banheiro. E o que ela achou no banheiro? Cocaína. Então o cara devia estar cheirado, por isso que ele estava lá, né? Alterado. Uhum. Brigamos muito. E ele ficou furioso. Eu nunca aceitei isso. Nunca usei, nem quero usar. Eu quis ir embora. Ele não me deu a chave do quarto e não quis abrir a porta. Falou que ele iria dormir e que eu esperasse para ir embora, então, no outro dia. Dormi de ponta cabeça na cama, senti nojo, chorei muito, me senti péssima. Tudo aquilo de amor de religião que ele tinha falado, da família, será que não passava de mentiras? E aí, Ah, amiga, você acha que passava tudo? ó, eu sei, eu tive um entendimento melhor disso aqui depois que eu conversei com o Sheik. É o Sheik Rodrigo. O Sheik, para quem não sabe, o Sheik o líder da instituição muçulmana, né? Vamos falar assim. O Sheik Rodrigo Rodrigues é uma referência no Islã, ele é o líder da mesquita de Curitiba, aí no Brasil, lá no Brasil. O Sheik falou para mim o seguinte: Daniela, às vezes eles chegam, a intenção geralmente do homem muçulmano é ok, depende do que tem ali, é machista, depende do que tem ali. Se esse cara chegou com a intenção de realmente ter um relacionamento sério com ela, porque não tem esse negócio de divertir aqui não, tá, gente? Eles devem falar, nossa, Dani Bojone é quadradona. Eu tô no Oriente Médio. Aqui o Alibaba é outro, tá? O negócio aqui é diferente porque eles podem, você pode ser machucada, tá? Vamos falar Uhum. assim. Vocês têm que entender, a gente tenta entender nas entrelinhas quando eu falo as coisas, porque a gente não pode estar falando muita coisa, né? Então, o Sheik falou isso. Depende do que ele encontra. Essa garota, eu acho que ela facilitou um pouco, né? Agora vamos falar da cocaína e do Egito. Dani, vou falar aqui. Egito, a gente tem que separar o lugar turístico, maravilhoso, né? As pirâmides, todos sabemos, né? Uma coisa espetacular. Até hoje não é explicado, né? Um fenômeno. Do país em si, né? A gente fala França, a França não é só a Torre Eiffel, né? O Brasil não é só o Corcovado. O que Uhum. é o Egito, gente? O Egito é um país muito pobre, tá? Muito pobre. É um povo que está se dopando para sobreviver. De tanta pobreza e tristeza,
esse povo foi tomado, Dani. Agora vamos entrar um pouquinho no Egito aqui. Posso entrar? Pode, Para as pessoas claro. entenderem. Olha aqui, ó. O país do Oriente Médio, norte da África, da cultura do Oriente Médio, que tem maior problema com drogas é o Egito. Aí tem uma entrevista na BBC, vou te passar o link se você quiser deixar aqui, com um Aham. rapazinho da idade dela, de 20 anos. O rapaz falou. Aí a BBC perguntou para ele: por que esse monte de drogas no Egito, né? Você um rapaz de classe média que nem existe aqui no Egito, você pode ir para a faculdade, você está fazendo uma faculdade, coisa que nem 1% do seu país consegue fazer, e você ainda se droga. Ele está assim: nós somos muito infelizes. A nossa história toda é muito infeliz. Olha quem que é esse povo. Eles o Alexandre o Grande, lá 300 não sei quantos antes de Cristo, invadiu, né? Ele veio da Macedônia e virou parte da Macedônia. Depois os romanos invadiram, a Cleópatra se suicida por causa disso, né? Assim que ela morre, a rainha Cleópatra. Depois eles foram propriedade do Império Bizantino, depois eles foram dos árabes, depois dos turcos, depois da Grã-Bretanha. Esse povo não sabe, Uma eles estão bolinha de perdidos. ping-pong, né? Eles sempre foram assim, né? E essa cultura tão maravilhosa, esse legado que deixaram para a gente os antepassados deles, né? Antes do Aham. homem moderno começar a brincar com isso tudo aí, é um povo realmente que falou, esse garoto falou que me chamou muita atenção. Gente, não tô fazendo apologia à droga, não, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Você entendeu, né, Dani? Eles Lógico. usam muita cocaína e muito speed para para levar, Dani. Ele disse que o negócio lá é desse jeito, tá? A embaixada, eu sei que a embaixada nossa lá corta um 12, menina. Porque essas garotas, vamos pôr, Tem Dona Alice, muita brasileira lá, você acha? tem, Dani, Tem, tem. né? E a embaixada que corta mais difícil, que tem mais trabalho, eu diria que uma das mais é a nossa embaixada no Cairo, tá? Porque os homens, eles não só têm a cultura e tal, aquela coisa rígida toda, mas é muita droga em cima. Então, o que Nossa. que acontece? Tá doidão, você bate a cabeça da menina na parede, né, amiga? É coisa séria que acontece. Aí tem muito Itamaraty tendo que intervir, tentar intervir, mas o que que acontece? Aí você fala, eu vou para lá, qualquer coisa eu ligo pro Itamaraty Uhum. 0800. Uhum. Eles não podem, Dani. Não é nem má vontade do Itamaraty, a lei, ela tá dentro do Egito. O Brasil não pode tirar ela de lá, não. Ah, entendi. Não, não dá para se envolver, né? Não pode flertar com as leis locais, não. Isso aí dá incidente diplomático. Nós perdemos diplomacia com o Egito por causa de briga com. Você é maior e foi com sua própria vontade. Então, Itamaraty fala. Eles até tentam um acordo. Eu fiquei sabendo, tem um caso mais ou menos recente, uns 6, 8 meses atrás. O Itamaraty entrou com a brasileira, pediu encarecidamente o máximo que eles podem fazer, porque o cara estava socando a cabeça dela na parede, ela realmente estava aquilo que eles chamam de perigo real, Aham. poderia vir ao óbito. Ligou para esse cara e falou: Ô Fulano, você não quer sentar aqui na embaixada com a gente para a gente dar uma conversada, não? Ele não foi, né, amiga? Para. E ele Lógico. pode não ir, e ele pode não ir. A gente É ele que vai decidir, né? Ele tá no ele país dele. Aí pediram para ele, falei assim, libera, eu entendi. Pega a sua menina, a sua esposa, ela tá precisando de tratamento, porque do tanto que ele bateu nela, ela precisava de cirurgia, eu acho um negócio assim. Pega a sua garota e leva ela para o Brasil. Olha o que a embaixada fez. Parabéns para a embaixada do Cairo, com certeza, gente. Que povo vive gongando a embaixada aqui no Oriente Médio, mas é caso desse jeito, é muito, muito difícil. Falaram assim: nós pagamos. A embaixada pagou, tá? Falou: a gente paga para você voltar. Que né, não tem essas coisas, não, né, gente? É tudo a gente que tem que fazer. Aham. Com o nosso custo, leva a menina e trata no Brasil. Aí a embaixada falou com ela: aí é com você, garota. No Brasil você corre. Sai de perto Viu? desse homem, né? Mas aí o que aconteceu? Ele Ai, virou: oh, que legal, muito obrigada. Não, não, não for, então. não, não posso falar mais porque não, tá complicado. Gente, cuidado quando vocês for para esses lugares. A gente, bom, eu não aviso tanto, mas a Dani avisa, né? Tem canais aí que falam, que mostram. Não adianta, amiga, não sei. Sempre, eu acho que a mulher sempre acha que com ela vai ser diferente. Não, comigo não vai ser dessa forma. Comigo vai ser diferente. Meu cara é diferente, meu homem é diferente. Bom, então continuemos, amiga. Vamos lá.
Bom, então eles foram lá, brigaram, ela foi dormir, né? Acabei dormindo 4 horas da manhã. Ó, sorry, gente, desculpa. Eu acabei dormindo. E quando era 4 da manhã, ele me acordou. Ele perguntou por que eu não estava dormindo do lado dele, porque ela dormiu de ponta cabeça. Se eu não respeitava ele como meu husband. Falou em inglês, ela disse. Retruquei, brigamos até às 6 da manhã. Quando soou o alarme do Salat. Salat? É assim que fala? Uhum. Aqui a gente fala na... Para quem não sabe, é a hora da oração. Tocou e ele ouviu e me viu indo fazer a oração. Nisso, ele começou a chorar, pediu perdão, disse que me amava e que usava cocaína de vez em quando, pois bebia muito, então a cocaína era apenas para cortar o efeito do álcool e ele aguentar. Bom, amiga, você tá vendo aí por que o povo tá usando cocaína? Para cortar efeito do álcool. Nem sabia disso, gente. Senhor, perdão, gente, que é isso, cara? Mó cheirado, né? Cheirador de pó. Chorou, viu? Vem cá, isso aqui que ele chorou, você acha que ele se arrependeu ou quando ele viu ela indo É um orar? povo muito descompensado, Dani. Eu não gosto de falar assim, não, mas descompensa, porque é muita repressão. Então, de repente, ele tá assim numa situação. Poxa, o que eu tô fazendo com essa garota? Tô ferrando com a vida dessa menina. Que ele sabe, né, seu Armete? Você sabe o que você tá fazendo, seu Armete. E é uma confusão de emoções. Muitas meninas falam que eu acho errado, até quando elas falam assim, porque é um termo que eu não uso, que é uma doença muito séria, mas para tentar explicar a cabeça da maioria desses homens é a bipolaridade. Elas falam, Dani, eles são bipolar, porque é um confronto entre ele com ele mesmo o tempo inteiro. É ele, sociedade muçulmana, e ele, um cara, o Ahmed. Você tá Mas, me entendendo? Dani, eu já percebi isso nas suas histórias. Eu falei, cara, como esses caras são bipolar, né? Eu acho que é o que você falou mesmo, é uma briga interna que eles têm com eles mesmos, né? Não sei se eles são criados numa repressão danada, aí quando começam a ir para o Ocidente, ver um outro tipo de vida que eles não conhecem, e o tipo, ai, tá errado, tá certo, tá não sei o quê. Não sei, eu acho que eles Dani, entram num eu conflito vivi danado. isso. Eu vivi isso, as suas seguidoras vão gostar, porque eu sei que tem seguidora minha aqui também. Eu vivi isso na pele, né? E até hoje, como ex-marido, ele é uma pessoa ruim? Não. Senão eu não confiava meu filho com ele. Eu pedi a guarda total, tá doido. Nossa Senhora. Ele é um homem Uhum. muito bom. Mas você vê que tem uma coisa, uma caveira de burro ali, que esse homem, às vezes, gente, eu desligo na hora. Nossa, crê em Deus, Pai. É uma coisa estranha, não é normal aquilo. Você vê que é uma briga dele com ele mesmo, mas aí vai para você, né, amiga? Sobe para você. E no outro, aí dá meia hora depois, alô, não sei o quê. Você tá tremendo ainda do telefonema anterior, amiga. Porque ameaçou fazer isso. E tá como se nada tivesse acontecido, né? Dani, não, sabe? Então você tem. Gente, a gente fala assim, vocês têm que ter muito cuidado. É um pessoal que. Esse pessoal aqui, minha mãe que me falou isso. Olha que minha mãe não tinha estudos, tá, gente? Eu estudei muito na minha vida, porque ela se abdicou para fazer tudo pela gente. Minha mãe não tinha estudos. Ela é uma pessoa muito humilde. Cresceu humilde. Depois não, porque casou com meu pai, ficou de buenas, mamãe, né? Que tá no céu hoje. Mamãe falava o seguinte: Dani, esse pessoal é muito sofrido. Eles têm uma história muito sofrida. Eles têm o coração e a estrutura muito machucada. Então, deve ser muito difícil, que eu ligava para casa chorando, né? Eu falava, mãe, o que é isso? Eu não estou entendendo o que esse povo quer. Ela tá assim, é um pessoal que guerreou muito, guerreia muito. Na ignorância dela, ela me explicou tão bem na época, foi tão bom para eu ouvir aquilo. Uhum. Povo machucado. A gente não pode nem falar nada. É um povo muito machucado. Às vezes não é nem culpa deles, né? É toda uma situação. Uhum. Bom, então vamos lá. Ele tomava lá cocaína para cortar o efeito do álcool. Enfim, passaram-se alguns dias de briga, enfrentamos ciúmes da parte dele, da minha, até que chegou o dia dele ir embora. O dia que ele estava indo embora de Milão, ele ia para o sul da Itália. Ele não ia embora para o Egito, ele ia para o sul da Itália, na casa de uns amigos. Ele chorou muito, ele disse que me amava. Depois me procurou através de mensagens, disse que se sentia sozinho.
Eu chorava muito, pois eu acabei me apaixonando, né, por ele. Ele sempre dizia: fiquei com você pelo seu coração, não pelo seu corpo. Eu amo você por quem você é. Dias depois, vi uma foto no stories dele no Instagram, na tal festa, com homens e mulheres. Virei o capeta. Briguei, xinguei, bloqueei. Ele veio atrás e me ligou e eu acabei cedendo de novo. Bom, mas eles já estavam separados, né? Porque ele já estava lá no sul da Itália. Então, acho que, Ele não já fez sei. a festa dele com ele lá no norte da Itália e ele falou, acabou por aqui, vou pro sul. Acabou, Dani. Eu falei com você, foi De ali, ó, norte a sul a festa. foi há 2 páginas atrás que ele já desistiu dela, né? Bom, vamos ver. Ele acabou cedendo tal. Aí ela diz assim: infelizmente, ele já tinha voltado para o Egito. Então, nos falamos todos os dias, todas as madrugadas, até 2 semanas atrás. Lembrando que ela mandou esse e-mail, Dani, hoje é o quê? Dia 18 de outubro, não sei. Ela mandou esse e-mail, acho que tem umas 2 semanas, tá, gente? Então, eles devem ter ficado conversando até o princípio de outubro, vamos colocar aí. Ele me perguntou se eu tinha feito algum teste de gravidez. Eu falei não, por quê? Ele falou nada, só queria saber. Bom, nem fiquei muito ligada nisso, pois achei que não tinha tanta probabilidade pelo período que nós estivemos juntos, né? Tivemos relações, mas ela achou que gravidez não ia acontecer com ela. Gente, Deus sem camisinha tem a probabilidade, né? Vamos, pelo amor de Deus. Enfim, brigamos lá por mensagem, por algumas coisas que me incomodavam, pela demora em ele me responder. Ele disse que estava tendo problemas com o pai dele, que era muito severo e rígido. Então, amiga, esse negócio de problemas em quando demora a responder, o que você acha? Dani, isso no Ocidente mesmo, né? Você vai lá, Não, gandaia com a garota, sem camisinha, aquelas noitadas boas lá, depois você pega, nossa, essa menina engravidou, hein? Você pega e some na fita, por quê? Porque você não quer nada, você quer ir embora, você gostou do nhanhá. Nhanhá é muito bom, mas na hora de... Mas faz filho é dinheirinho, filho é responsabilidade, ninguém quer isso não, e e no fica com caso quem? dela até problema, né? Pois é, filha. Então, o que que acontece? Já ficou ruim para ela aqui. E esse papo de que queria filho, então agora eu tô entendendo aqui que era para dormir com ela. Pra estar com ela, amiga. É, Não tem outra explicação. é. Bom, ficamos 4 dias sem nos falar por mensagem, tá, gente? Ele já está lá no Egito. E eu esperando que ele viesse atrás, mas ele não veio, como das outras vezes. Então, dessa vez, eu que fui atrás dele. Liguei e ele me mandou ligar no outro dia. Liguei no outro dia, ele não me atendeu. E me respondeu o seguinte: ela botou, não vejo que não devemos mais ficar juntos. Acho que ele respondeu, não, acho que não devemos mais ficar juntos. Pronto. Foi isso aí que ele respondeu para ela. Meu mundo caiu. Eu xinguei, disse muitas coisas. Como ele pôde, né, fazer tudo aquilo e, gente, chamou ela de noiva, de esposa, né? E simplesmente acho que a gente não vai mais ficar juntos, né? Bom, chorei. Ele me ligou em vídeo e disse o seguinte: você está feliz agora? Eu desliguei e ele respondeu que ele não estava feliz quando me vê chorando. Eu não entendi muito essa parte que ela quis dizer que não, tá? Você entendeu? E ele respondeu: eu nunca estou feliz quando você chora. Tipo assim, não chora não. Ó, claro que eu não estou feliz. Eu não gosto de te ver chorar. Começou a querer se retratar, né? E eu xinguei ele e acabei o bloqueando. Agora é ela que bloqueou ele. Vai lá, Dani. E parou de seguir ele no Instagram. Bom, então, gente, isso tudo aconteceu aí no começo de outubro. Ainda somos amigos no Facebook, ele ainda me segue. Então, agora ela quer um conselho, né? Porque passaram-se 1 mês e 2 dias.
Ah, ela diz o seguinte: estamos hoje no dia 2 de outubro, foi quando ela escreveu a cartinha. E minha menstruação não veio até hoje. Eu ainda não tive coragem de fazer um teste. E para fazer o teste, eu tenho que pedir dinheiro para o meu irmão. Então, tipo, ela não tem o dinheiro nem do teste, gente. Olha a situação, ela diz. Não tive coragem de contar a meus pais sobre nosso rompimento. Porque, afinal, ele prometeu lá o padrasto e a mãe, né? Que ia casar, fazer acontecer. Uhum. Estou com muito medo de estar grávida. Eu não sei o que fazer. Acredito que ele saiba que eu estou grávida, por ele ter me questionado se eu fiz o teste antes de brigarmos, pois o sonho dele era ter filhos. O meu também, mas não nessas circunstâncias. Conclusão, Dani, ela está perdendo cabelo, está depressiva, né? Não sei se ele está com outra, não sei se ele ainda vai me procurar. Eu ainda o amo muito, apesar de tudo. Eu, sinceramente, não sei o que fazer e preciso de um conselho. Queria muito que vocês lessem a história no canal. Tadinha, gente. 20 anos. Oh, meu Deus, dá até dó, amiga. É muita bobeira. Perdendo o cabelo, depressiva, pode estar grávida do cara. O cara, pelo visto, sumiu. Vamos falar logo assim, né? Não atende ela, não responde. Deixou ela ainda com cara de tacho, eu acho, na frente do padrasto da mãe, né? Porque é o seguinte, ele vai usar isso como para ameaçar ela. Você conta que eu conto que você deitou comigo. Aí o padrasto vai dar uma cacetada na mãe dela, porque é assim, né? É igual aquelas brincadeiras do parque. Você bate no. A gente tá rindo, mas não é brincadeira. Seguinte, minha linda, deixa eu falar, Alice. Eu sei que essa hora você provavelmente está fazendo a minha boneca de voodoo, mas será somente mais uma, porque eu tenho várias. E a tia aqui não liga, não, tá? Eu tenho idade para ser sua avó, né? Vamos parar de brincadeira. Nem mãe mais, vó. Vou falar com você. Ele te usou, né? Você entendeu aí já. Ficou entendido quando eu comecei a falar, né, Alice? Você sabe. Eu sei que você é novinha. Então, é uma menina bem novinha, de 20 anos. Você sabe muito bem dessa cultura porque a senhora já morou aqui. Então, eu tô conversando com uma pessoa que entende o que eu tô falando. Então, vou falar para você agora. Vivenciou, né? Ela sabe muito bem o que eu tô falando. Você sabe o que aconteceu ali, né, Alice? Você facilitou lá atrás? Esse cara deitou e rolou com você. Você não vai ver a cara fuça desse sujeito, desse crápula, desse embuste mais na sua vida. E Né? se ela Agora você estiver vai ter. grávida, Dani, você acha que eles fazem alguma coisa assim? O que vai acontecer é o seguinte: ela tem que correr, porque ela tem que falar para alguém. Você vai, eu não sei cadê a mãe dessa garota também. No Tô Marrocos. conversando. Mas Dani, eu não tô ouvindo muito, mãe, não tô entendendo. Porque esse povo é assim, ó. Bom, você vai ter que falar para alguém, tá? Eu não sei se é para sua avó, se é para sua mãe, mas você precisa de ajuda, porque você tá me fazendo filho sem ter dinheiro para comprar pasta de dente, né, menina? Para com isso. Você precisa de ajuda agora. Bom, não vou falar nada não. Então você tem que falar para sua avó, para sua mãe. Se falar para sua mãe, você tem que pedir por favor para não falar para o Mohamed, né? Para o marido dela lá, para não falar para esse rapaz, porque senão é sua mãe que vai levar, é você também, todo mundo, né? Sobra para todo mundo. Muito sigilo para ver o que vocês fazem. Eu acho o seguinte, eu não sei como é que é, cada um tem sua crença e é sua coisa, né, Dani? Tem gente, de repente eles vão falar, você vai optar que você está na Europa, você sabe que o aborto, perdoa falar assim, mas eu vou dar as opções. Não que eu concorde, tá, Dani? Mas ele é legal Ele é na legalizado. Europa, né? Eu tô fazendo uma coisa bem fria para ela aqui, porque a gente tá precisando de andar logo, a gente gosta de resolver as coisas. Aborto é legalizado na Europa, né, amiga? Então, vê isso aí. Ah, não dá para mim não, Dani. Perfeito, não dá. Então a gente vai ter que sair para trabalhar. Nem que você fica ali debaixo do metrô, onde está todo mundo ilegal, que você sabe o que eu tô falando, né, amiguinha? Né, dona Alice, você sabe. Você vai para lá. Você vai trabalhar porque esse menino precisa de comer, precisa de fralda, precisa de vacina. Vai trabalhar. Pronto, terminei aqui porque estamos ficando nervosos. Mas você precisa de ajuda, você precisa de contar para alguém. Você não concorda, não, Daniela? Tem que falar com alguém. Não, lógico. Como é que vai segurar isso sozinha? Inclusive, aliás, escreve para que a gente agora quer saber também, né? Se está grávida ou não. Tudo bem, pode ter a hipótese aí dela não estar grávida. Se não tiver, minha filha, parte para outro, esquece esse embuste, né, Dani? Não Dani, tem tá nem o que ruim, né? fazer. Como é que é? 1 mês e 2 dias sem a menstruação, numa idade É tão fértil, tá complicado. ruim, não tá, Dani? Nossa Senhora.
Provavelmente deve estar, né? Não sei, Dani. Ô, minha filha, pelo amor de Deus, se você não tá grávida, vai lá fazer uma promessa. Você já tá aí do lado do Vaticano, vai a pé, vai de Se joelho. ajoelha, agradece por não Aí, estar ó, grávida aí. não tá grávida, aí vai falar, Não, e tá, cai fora desse cara, né, Dani? sai fora, menina. Isso, é o Isso seguinte, você aqui teve não uma. tem. E ela não tem culpa, não. Tem que falar isso, pessoal que já tá com raiva e tudo, das coisas que eu falei. No fim, gente, essa garota não tem culpa, não. Porque ela foi submetida a um tipo de vida muito diferente. Muito estranho, né? Foi submetida a certas coisas. Olha o que acontece. Ó, ela é o produto daquilo lá atrás que fizeram ela Na fazer. cabeça dela. É. A realidade dela ali foi um macho, como é que é? Padrasto muçulmano, perdão, padrasto muçulmano dentro de casa. A menina já tem 13 anos. Complicado. O que ela está fazendo? Ela está replicando aquele ciclo vicioso de relacionamentos estranhos, né? Uma coisa assim. Não é porque o cara é muçulmano, eu fui casada com um muçulmano, por favor, não é isso não. Você submeter a sua família já crescidinha, uma menina principalmente, a isso, o sistema vai dar um nó na cabeça da menina, né? E cresce e vai dar isso aqui. Agora, o que ela tem que fazer, eu acho, Dani, que se eu fosse mãe dela, eu. Bom, não vou falar não, mas eu vou falar o seguinte: eu acho que ela tem que contar para a mãe, e se eu fosse a mãe dela, eu falaria: minha filha, pelo amor de Deus, vai dar um jeito na sua vida, corre atrás. Não tem gravidez, não tem gravidez. Eu falaria: vai correr atrás dos seus documentos para você poder Vai trabalhar, estudar 20 anos, né, vai Dani? estudar, minha filha. Dani, olha, ela não tem. Ela está começando, ela tem a chance de Começando fazer o a que ela vida. quiser na vida. Ela tem a chance de ser uma. O que ela quiser, uma advogada, uma médica, uma professora, uma varredora de rua. Ela tem chance de fazer o que ela quer. Ela está me colocando o filho no. Ela está fazendo. Ela resolveu a vida dela daqui a 40 anos hoje. Não é assim, menina, não faz isso não. A gente aqui, ó, eu e a Dani, a gente já tá subindo o morro, né, Dani? Se a gente pudesse. Tá descendo, né? Ah, meu Deus, se eu pudesse voltar 20 anos atrás. Ah, Ai, Jesus. Dani, se a gente pudesse, então ouça, minha filha, se a gente pudesse fazer certas escolhas, nem que fosse umazinha ali ou duas, assim, uma ajustadinha só. Com certeza. Como é que seria bom? E você tem essa chance porque você tá indo, você tá vindo e a gente tá indo. Tá, Minha mãe sempre é, falava isso. Eu tô indo, minha filha, você tá chegando quando eu era novinha, né? Então é isso, minha linda. Por favor, não fique chateada comigo. Eu acho que você é uma garota jovem e nós jovens fazemos besteiras. Eu fiz. Onde é que eu tô? ah, todo mundo, todo mundo. Mas, gente, tem que fazer uma besteira consciente, pelo amor de Deus, né? Porque pode ter consequência. Toda ação tem uma reação, né? Não é assim o negócio? Então, a gente tem que ter consciência. Eu sinto muito assim por ela. Bom, eu acho que se estiver grávida, é isso aí que a Dani falou mesmo. Mas, Dani, uma coisa me chamou a atenção aqui enquanto você estava falando. Ela frisa muito que esse cara é muito rico, muito rico, muito rico. Você acha que ela tem uma esperança, tipo, se eu estiver grávida, de repente ele vai me ajudar com dinheiro, vai encher meu filho de dinheiro? Não sei, porque me pareceu um pouco isso, sabe, também, ela falar... Ela pode Ela estar tá com querendo ser essa... sustentada, né? Ela tá querendo Isso, honrar ela o pode... bebê Ela... como é que chama? Aquele povo que sequestra, né? E, como é que Ela... chama? Bom, ela tá querendo tirar dinheiro dela através do filho. Minha filha, de brasileiro já é difícil. Você imagina de um cara no Egito. Ontem uma advogada me falou que é possível levar um estrangeiro na justiça com ele estando no exterior. É isso Ele que eu ia te ainda. perguntar. Tem essa possibilidade? A advogada me falou, tá boa, né, minha linda, se você estiver me assistindo. Então explica aqui nos comentários da Dani, porque, gente, não. Para você abrir uma ação na justiça contra uma pessoa, você tem que a pessoa tem que estar no Brasil. Isso aí Você não lembra, Dani, daquela mulher que chamou o filho do rapaz, dos dois rapazes brancos, eles têm um filho negro, chamou ela de macaca, uma Ah, coisa aham. horrorosa. Como é que é o nome daquela mulher? Até do Espírito Santo lá, sua Ai, o nome dela eu não vou lembrar. Titi. A menina é o Titi, é a Titi. Eu Uma sei quem é essa querida, mulher, aquela que tem um nariz, um né? nariz estranho. É. Essa mulher, mas o que que aconteceu? O casal Galhaço tentou, e a Giovana, né? galhaço,
E a Giovana, o Galhaço e a Giovana tenta, e esse povo tem muito dinheiro, tem advogados ali, a revelia E para foi eles. racismo, né, gente? Foi racismo, foi uma coisa horrorosa. Eles tentaram entrar na justiça contra essa senhora aí que está nos Estados Unidos e não conseguiram. Só ali do lado dos Estados Unidos. Não conseguiram. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado, porque esse negócio de ter filho com homem no exterior, vocês vão bancar, é filho, é E, você. amiga, dinheiro, né? Porque advogado faz nada de graça também, não. Você Não é quer. de graça. Gente, é justiça internacional. Então, assim, a gente às vezes pode até falar, não, vai lá, entra na justiça, faz. Gente, se não tiver dinheiro, faz nada também, né? É aquela velha história, né, Dani? O povo, tem muita gente ainda sendo educado para viver na sombra de outro. E a garantia do outro é tanto quanto um prego na manteiga. Você é uma mulher independente, eu sou também. Você se imagina dependendo do seu marido? Não. Você entendeu? Não é uma coisa. Me dá morro de medo. Me dá medo. Não é Mas, vaidade, amiga, não, amiga. é o que tem. Olha, eu vou falar hoje para você. Eu poderia ficar em casa sem fazer nada, sabia? Porque o Marcos hoje, ele, graças a Deus, ele teria condições de me sustentar. Mas eu falo com as meninas, gente, não é o que eu quero. Primeiro, que eu vou enlouquecer se eu ficar em casa Uhum. o dia inteiro, todo É? dia. Segundo, hoje eu tô com o Marcos. Sei lá se amanhã acontece alguma coisa, eu não tô mais com ele. E aí? Eu vou fazer o quê? Vou ter que ficar esperando, né, a boa vontade dele para eu ter. Eu falo que quando você tem dinheiro na mão, você resolve a sua vida, Dani. Você toma as suas decisões. Tipo, Isso. ai, não quero. Igual eu já vi várias meninas, não quero mais ficar com esse homem. Sim, por que você não sai de casa? Ah, porque tem 10 anos que eu não trabalho, eu dependo dele, eu tenho meu filho, eu não tenho para onde ir. Porque se ela tivesse lá uns 20 mil reais na conta, você acha que ela não tinha saído de casa? Tinha, ela tinha alugado um apartamento. Eu entendo que o lado financeiro, né, dificulta. Mas, gente, vamos fazer por onde, né? Tem cada história, amiga, que chega que. Ai, meu marido é maravilhoso! Ele não quer que eu trabalhe. Ele quer que eu fique em casa, porque ele não. Ah, ele acha que eu vou cansar. Gente, não é, ele não quer isso, ele quer te controlar. Porque você, Exatamente. né, não tendo dinheiro, você está dependendo dele. Amiga, quero te agradecer por você ter vindo aqui, participado do nosso vídeo. Espero que as meninas gostem. Gente, quem não conhece o canal da Dani, vou deixar tudo aqui na descrição. Canal Dani Bogione. E se Deus quiser, Sobrevivendo na Turquia em breve volta, né, Dani? Estamos esperando aí notícias, né? Mas se Deus quiser, muita fé. Vamos lá, gente, ó, muita fé para o canal voltar. E a Dani também está fazendo muito stories no Instagram, então segue ela lá. Vou deixar o Instagram dela aqui também, Dani Bogione. E vou deixar o vídeo lá que a gente gravou também para vocês conhecerem um pouquinho da história da Dani. Quem não conhece ela, né? Sei que muita gente aqui conhece a Dani, veio através da Dani, mas sempre tem um outro que não conhece. Então vai estar tudo aqui, ó, na descrição do vídeo. Amiga, obrigada por ter participado com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada, tá, pessoal? Desculpa o mau jeito. Quem não me conhece ainda, eu sou uma querida, choro e meu tenho um coração enorme, mas são muitos anos aqui na. Vocês viram a diferença do vídeo com a Dani sem ter Oriente Médio e com Oriente Médio? Eu mudo, porque é uma coisa muito séria, né? Eu visto a tia da agonia mesmo, porque é um assunto que me fala ao coração, é uma coisa muito séria que eu sei, porque eu tô dentro das coisas que acontecem aqui que a gente não pode nem falar em vídeo, né? Eu acho que o YouTube nem deixaria o vídeo rodar, viu, Dani? Para falar a verdade, isso é coisa séria. Então, não levem a mal, não briguem com a Dani, briga comigo. Fala, louca, eu não gostei dessa mulher. Não briguem com a Dani. Mas eu sou quem eu sou, tá? E eu sei do que eu tô falando, eu tenho propriedade para falar. E eu espero que vocês venham visitar o meu canal também. Vocês vão ver as meninas. Depois, sabe quem que vocês vão ver? Sabe a Alice aqui, gente, essa menina aqui? Daí a 10 anos ela voltando para contar como é que ela tá lá debaixo da ponte. Entendeu, gente? Ela volta para contar, tá, amiga? Então vai lá no meu canal que vocês vão gostar bastante. Então é isso. Obrigada, Dani. Obrigada a você. Obrigada, gente. Não esquece de deixar o joinha, compartilha, se inscreva e até amanhã. Tchau.